Olá pessoal, hoje a gente vai calcular uma integral trigonométrica que envolve potências de cosseno. Geralmente esse tipo de integral, quando aparece, ele requer um pouquinho de técnica, algumas técnicas diferentes para a gente resolver. E hoje a gente vai calcular então a integral de cosseno ao cubo de x dx. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui? A gente vai desmembrar essa potência ao cubo em duas partes, né? A gente vai fazer o seguinte, que é a integral do cosseno ao cubo de x dx é igual à integral. Olha, cosseno ao cubo eu posso escrever como cosseno ao quadrado vezes o cosseno, certo? Usando propriedades de potenciação, propriedades básicas. Então vai ser cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Ok, então isso aqui foi a primeira coisa que a gente faz. A gente pega essa potência ao cubo e desmembra ela aqui. Mas por que eu fiz isso? Olha, para aparecer esse cosseno ao quadrado aqui. A partir desse cosseno ao quadrado, eu vou desenvolver essa integral aqui usando uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental da trigonometria. Essa propriedade ela diz o seguinte, eu vou escrever ela aqui no cantinho, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a partir daqui a gente pode isolar uma identidade, ou seja, uma igualdade para o valor do cosseno ao quadrado. Isolando aqui, cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse seno ao quadrado que está positivo, eu passo ele negativo. Então a gente vai usar isso daqui depois lá na nossa integral. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Eu vou logo reescrever aqui da seguinte forma. Isso aqui é integral. No lugar do cosseno ao quadrado, eu vou escrever a igualdade. 1 menos seno ao quadrado. E aqui eu vou manter a parte final. Cosseno de x dx. Perceba que já modificou bastante o que a gente tinha no início, né? Tá, como é que a gente sai daqui agora? Sendo que eu tenho de novo uma potência aqui no seno, né? Eu não tenho seno normal, não tenho o seno simples, eu tenho o seno ao quadrado. Lembra que a derivada do seno é o cosseno. Então, se eu aplicar uma mudança de variável bem aqui, aqui para o seno de x, por exemplo, se eu chamar u igual ao seno de x, a minha derivada de u em relação a x, ou seja, o meu du dx, ele vai ser igual ao cosseno de x. Portanto, o meu du vai ser cosseno de x dx. Perceba que isso daqui é exatamente o que eu tenho bem aqui. Ó. Então, eu vou fazer justamente essa mudança de variável, como nós já fizemos aqui, né? Chamar u de seno de x, e eu vou reescrever essa integral ali de cima da seguinte forma. Vai ficar a integral de 1, vou colocar aqui no parênteses para ficar mais, aliás, no colchete para ficar mais claro. 1 eu repito, menos. Tá, é seno ao quadrado, mas quem é seno de x? É u, então vai ficar u ao quadrado. Vezes cosseno de x dx. Mas quem é cosseno de x dx? Aqui na nossa substituição a gente sabe que é du. Então a gente aplicou a mudança de variável e agora a gente está trabalhando com a variável u, não mais com a variável x. Agora ficou fácil integrar, né? A gente pode ainda escrever aqui separando em duas integrais, já que a integral da soma é a soma das integrais, então eu vou escrever o seguinte,
que é a integral de, ó, esse du é como se ele estivesse multiplicando aqui. Ele tá, na verdade, ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, é mais ou menos isso. Se eu estiver aplicando a distributiva, ficaria 1 du, ou seja, a integral de du menos a integral de u quadrado du. U quadrado du. Bom, a integral de du é u, é o próprio u, né? Menos, quanto que é a integral de u quadrado du? A integral de u quadrado du é u ao cubo sobre 3, mais uma constante real. A gente não pode esquecer dessa constante, porque aqui trata-se de uma integral indefinida, né? Então a gente precisa entender que isso aqui, na verdade, é uma família de funções que a gente está encontrando. Então essa constante ela é obrigatória. Mas o nosso problema, ele não é na variável u. Nosso problema original, ele é na variável x. Então a gente ainda não acabou, a gente precisa voltar, né? Precisa sair da variável u, retornar para a variável x. É como se a gente desfizesse a mudança de variável que a gente fez bem aqui. Como é que a gente faz isso? É só aplicar de novo a identidade, é só aplicar de novo essa relação aqui que nós definimos anteriormente. Ou seja, que u é seno de x. Então, aonde tem u eu vou trocar por seno de x. Ou seja, aqui vai ficar u, eu vou fazer mais para cá um pouquinho para ficar mais evidente. Então vai ficar u, que é seno de x, menos u ao cubo sobre 3. U é seno, então vai ficar seno ao cubo de x sobre 3 somado da nossa constante. E essa aqui é a resposta da integral do cosseno ao cubo de x dx. Beleza? Deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima. Tchau!